Falando em cuidados com a saúde, sobre aquilo que você come, nesse período aí do ano é pamonha, canjica, milho assado, cozido, churrasquinho na rua, cachorro-quente, acarajé, tem de tudo, caldinho, bebidas alcoólicas, é uma mistureba só. E comer de tudo, sem saber se está tudo novinho, bem feito, pode causar infecção intestinal. Quem está aqui com a gente no estúdio para falar sobre esse assunto é o médico gastroenterologista José Nonato Spinelli. Seja muito bem-vindo, doutor. Você que está aí de casa pode participar com a gente, mandar sua pergunta, sua dúvida pelo 2106-1930 ou pela internet, no @Cabo Branco TV e @Paraíba TV. Doutor, seja bem-vindo. Vamos começar nossa conversa falando o seguinte: a gente tem normalmente dores de barriga, que eu acho que não deve ser muito incomum, mas quando é que ela pode ser identificada como algo um pouco mais grave? Bom dia, Patrícia. Bom dia, telespectadores do Bom Dia Paraíba. Eu estou aqui como membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Local e médico do Endovídeo, para prestar alguns esclarecimentos sobre infecção intestinal. A infecção intestinal se caracteriza fundamentalmente as dores abdominais, as cólicas abdominais que o indivíduo apresenta, habitualmente são sinais de alerta de que alguma coisa está errada com esse organismo, ou alguma coisa que esse indivíduo ingeriu sem pretensão de adoecer, um cachorro-quente, uma lanchonete, alguma coisa a mais, e ele apresenta, além algumas vezes da quadro de dor abdominal, a diarreia. Essa diarreia a gente tem que caracterizar bem, porque habitualmente essa diarreia que ocorre nessa situação é a chamada diarreia aguda. O indivíduo estava bem, sem nenhuma queixa anteriormente, e ele passa a apresentar dores abdominais, diarreia. E a gente tem que lembrar também que existe uma outra forma de diarreia, que é a diarreia crônica. Essa aí teria uma outra causa, que não seria a questão do alimento contaminado, aquele alimento que o indivíduo come na rua, que pode produzir esses sintomas. Esse perigo é real mesmo, doutor? Você acha comer nessas barraquinhas, na rua? Qual é o risco de verdade de alguém comer isso e ter algum problema? Veja o seguinte, habitualmente no período de maior temperatura, no verão, esses alimentos mais perecíveis que podem sofrer contaminação, que é por questão da temperatura mais alta, a proliferação bacteriana é maior. Sim. E se não houver um cuidado adequado com relação a esses alimentos, se o indivíduo ingere, ele vai se contaminar. A contaminação mais frequente seria por determinadas bactérias, salmonella, shigella, os coliformes de uma maneira em geral, que podem estar presentes nesses alimentos e desencadear o quadro de diarreia aguda. Juliana, que é do bairro dos Estados, aqui em João Pessoa, ela quer saber quais são os alimentos que tem que ter maior atenção. Os alimentos chamados os perecíveis, né? Os presuntos, os queijos, né? Os cachorro-quente, os acondicionados e embalados com venda livre na rua. Então, esses alimentos, se ficam em ambiente adequado, eles podem sofrer contaminação e haver proliferação bacteriana, com consequente estabelecimento, então, da infecção intestinal. Flávio do Bessa quer saber se uma possível infecção intestinal pode virar uma infecção em outros órgãos também. Habitualmente, as infecções intestinais elas são autolimitadas. O organismo tem como a diarreia, a náusea e o vômito que advém desse quadro como um mecanismo de proteção. Então, a diarreia, por exemplo, ocorre em função de quê? De o organismo eliminar aquele elemento, aquela bactéria que está lhe fazendo mal. Por isso é que o indivíduo não deve proibir ou tomar medicação para parar essa diarreia. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela pré-estabelece a não utilização dos antidiarreicos nessa fase. Porque, volto a dizer, a diarreia nessa fase, a náusea e vômito em alguns indivíduos, é um mecanismo de proteção que é a natureza de defesa do corpo. A Camila de Mangabeira quer saber assim, um produto que está aparentemente normal, ainda assim pode oferecer risco? Como identificar, o perigo, doutor? É muito difícil, porque na realidade você não tem como você ver se aquele alimento está saudável ou está contaminado. Porque se você notar, ou se você tiver visibilidade de que o alimento está estragado, evidentemente que você não vai se alimentar. Se ele está exalando o odor desagradável, você sabe que aquele alimento está contaminado, está estragado. Entendeu como é, Patrícia? Claro. Márcio do bairro dos Ipês, água de coco resolve ou é mito essa história? Na realidade, quando o indivíduo apresenta um quadro de infecção intestinal, ele precisa ter alguns cuidados básicos. Primeira coisa que ocorre, como ele apresenta diarreia, que significa perda de líquidos, com cuidados especiais nos limítrofes das idades, ao pediátrico e o idoso, ele precisa de uma reposição adequada desses líquidos perdidos, dos sais, dos eletrólitos que são perdidos. Essa que é a verdade. Evidentemente Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma reposição fundamentalmente líquida. Água de coco seria um dos elementos que você pode utilizar, um dos alimentos que você pode utilizar para essa reposição.
algumas pessoas vão parar no hospital mesmo, doutor, desidratadas, né? Essa seria uma consequência já mais avançada? Com certeza. Aí vai depender de quê? Da constituição física do indivíduo, vai depender da questão da gravidade, da agressividade da bactéria, da evolução que essa infecção intestinal pode ter, porque dependendo do tipo de bactéria, você pode ter uma infecção aguda mais grave, com sinais e sintomas de imediato, ou pode também ter um pouco mais tardio. Isso vai depender do tipo de bactéria que o indivíduo está infectado. E evidentemente que, em função do tempo dessa infecção intestinal, da perda de líquido, ele pode desidratar e haver necessidade de ir a um hospital, bem como ocorrer febre, ocorrer sangramento. Isso vai depender do quê? Do tempo. Já é mais grave, ainda, né? Com certeza. É uma questão da evolução que a infecção intestinal possa ter. Doutor José Nonato Spinelli, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Paraíba, pela sua ajuda aí ao pessoal de casa. Bom dia para o senhor. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.